soga do potro que parte em busca do pago, e nunca mata e dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o dentro na cara. Bebe horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás, já vai bem longe a figura, mostra um caminho tenaz da humanidade sofrida que luta em busca da paz. Estimados ouvintes, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Encontro com a Verdade, aqui na sua rádio Amizade FM, 91.1 MHz no dial do seu rádio. A direção geral é de Daniel Quintana, apoio técnico permanente Henrico Salvatore e Jesus Peixoto. Ainda não contamos aqui na mesa com a presença do professor José Luiz Rodrigues da Cunha, que é colaborador do Encontro com a Verdade. Apresentação: Cláudio Omar Pereira da Cunha. Apoio cultural: Jacques Oliveira Negócios Imobiliários. Dr. Cláudio Omar Pereira da Cunha, terapias complementares de saúde, terapias holísticas. E Unopar, Polo Canguçu, do Brasil. A estes apoiadores o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Afinal, é com a ajuda deles que nós conseguimos manter o encontro com a verdade no ar. Hoje, o nosso convidado é um jovem, talentoso, que vem se revelando dia a dia na comunidade canguçuense como chefe, coordenador de gabinete do senhor prefeito municipal. Estou me referindo ao Eliezer Jorge Tim, pessoa que nós aprendemos a admirar, respeitamos muito, e por isso hoje é o nosso convidado para, como eu falei para ele no diálogo que mantivemos ontem, fazer um apanhado, uma retrospectiva acerca destes primeiros 2 anos, da primeira metade do governo municipal Vinícius Pegoraro e Cledemir Gonçalves. Antes disso, vamos passar a palavra ao Eliezer para a sua saudação inicial aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma grata satisfação, Cláudio Omar, estar uma vez aqui contigo, podendo utilizar os microfones da rádio Amizade para chegar até os nossos amigos canguçuenses. Agradecer também e cumprimentar o Henrico Salvatore Peixoto por estar nos acompanhando aqui. É uma alegria muito grande, fiquei honrado de receber o convite. Tamanha expressividade do programa, eu acompanho sempre ele através do Facebook, né? Sei que a transmissão é feita ao vivo, e para mim é uma honra muito grande estar aqui. Mais uma vez agradeço o convite e que a nossa conversa seja proveitosa a todos, principalmente aos nossos canguçuenses. Nós é que agradecemos a tua presteza e predisposição em estar aqui conosco hoje no Encontro com a Verdade. Eliezer, como a gente sempre faz, o Encontro com a Verdade é uma roda de mate entre amigos, onde se trata com muita seriedade assuntos que dizem respeito à nossa querida Canguçu. Mas a gente sempre abre, depois da saudação preliminar, para que o convidado faça uma pequena explanação sobre a sua trajetória de vida. Tá? E é isso que nós queremos dispor a ti. Afinal, se fosse no governo do Estado ou no governo federal, a função hoje equipararia à chefia da Casa Civil. Tá?
Bom, sou natural de Canguçu, sou filho aqui da terra, né? Meus pais, os dois, são de Canguçu, seu Kleber Lanquitio, nascido e criado na Vila Fonseca, né? Sempre residi lá. Comecei desde cedo a trabalhar, sempre tive gosto pelo trabalho. Trabalhei na Eletrocentro junto com o Silvinho, trabalhei na Autopeças Mirim, ali do seu Verno Turov. Depois fui convidado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Igreja da Figueira, para trabalhar na parte administrativa da igreja. Fui para lá e de lá comecei a fazer o curso de administração na Unopar. Então fui convidado, abri uma seleção de estágio no Banrisul, fiz a seleção, fui estagiário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul por 2 anos, e na saída do estágio do Banrisul, abri uma vaga no Sicredi. Terminando os 2 anos, abri uma vaga na cooperativa Sicredi, onde eu trabalhei por 4 anos e meio junto ao Sicredi. Saí do Sicredi, né, fui trabalhar junto à Afubra, um curto espaço de tempo. A gente desenvolveu um trabalho com a Afubra, e logo nesse trabalho começamos a conversar com o prefeito. E muitas pessoas às vezes não acreditam quando a gente fala, mas por acreditar no projeto que o Vinícius trazia, eu abri mão de um trabalho com carteira assinada, né, que eu tinha junto à Afubra, para começar um trabalho de montagem do plano de governo, ainda lá no começo, né? Eu lembro disso. Isso, que foi através dos 7 eixos, tinha um trabalho todo que envolvia a comunidade. E a gente começou a desenvolver esse trabalho, então, né? Sempre digo, e o prefeito tratou disso durante toda a sua campanha, não tendo compromisso com ninguém. Eu não tinha nada definido, eu fui porque eu acreditava, porque eu achava que tinha que ter, que se fazer algo a mais, né? E quando eu estava no Sicredi, eu fiz alguns cursos na área de gestão de recursos humanos, fiz coaching, fiz análise comportamental, né, fiz cursos para trainee. Então eu já estava também pensando, de repente, em continuar algo mais do desenvolvimento de pessoas, e foi aí que surgiu esse trabalho junto com a equipe do plano de governo, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho bastante expressivo, expansivo, né, fazendo com que o plano de governo fosse criado pela comunidade, onde a gente teve a participação de pessoas de vários setores, de várias localidades do município, trazendo à tona as realidades, as necessidades do plano de governo, né? Essa é a minha trajetória, né? Uma outra questão, quando eu estava na igreja luterana, eu fiz um curso preparatório para ir ao seminário, o Seminário Concórdia, né, para estudar para ser pastor, mas não tinha vocação. Acabei deixando esses estudos da teologia de lado, e não segui como seminarista. Então, e aí dei continuidade indo para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul como estagiário. Muito bem. A esposa? Esposa, a doutora Laís Otto, dentista, né, trabalha no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tem seu consultório, né. A Laís eu conheci dentro da igreja, acho que com 8, 9 anos, né, na pré-mirim, que é um encontro de crianças que tem lá, e a gente seguiu como amigo, veio a juventude da igreja, a gente viajava junto como amigos, até que um dia a gente precisou... O coração... precisou ajustar a conversa, né? Vamos ajustar esta conversa. Já tem filhos? Não tenho filhos ainda. Estou casado há 2 anos, não tenho filhos ainda. Está nos planos para um futuro breve. Tá certo. Estamos entrevistando o Eliezer Jorge Tim, coordenador, chefe de gabinete do governo municipal do prefeito Vinícius Pegoraro. Vamos então adentrar ao mérito. Tu sabes, Eliezer, que a gente pauta aqui a nossa conversa, a nossa prosa, sempre em cima da verdade, né? A gente já faz uma seleção nos entrevistados, nos convidados, porque o que nós não queremos é difundir a mentira, difundir aquilo que prestaria um desserviço à comunicação em Canguçu. E agora, chegando no final desta primeira metade do governo, Vinícius Pegoraro, que foi o nosso primeiro entrevistado há um ano,
e 2 meses atrás, quando inauguramos o nosso programa. Depois esteve aqui outra vez. Está convidado, embora não tenha confirmado, para dar o seu alô ainda hoje aqui, né? Conforme nós conversamos ontem. Não confirmamos porque ele tem um compromisso em Pelotas. E a gente sabe, Eliezer, que nós vivemos um momento tumultuado na política em Canguçu, né? Onde quem defende o prefeito o faz por estar dentro de um contexto, e quem ataca de forma sistemática, fechando os olhos, de proposital, mas fechando os olhos e as obras que indiscutivelmente o prefeito Vinícius Pegoraro retomou em Canguçu. Eu ontem mesmo escutava uma entrevista onde um vereador da oposição deu, e eu respeito, nota 2 ao governo Vinícius Pegoraro. Eu duvido que os ouvintes tenham concordado com isso. E é por isso mesmo que nós queremos um balanço destes 2 anos, uma retrospectiva, numa construção propositiva e positiva tua como coordenador de gabinete, prefeito Vinícius. Com a palavra aqui. Claudio, uma coisa que a gente tem que colocar a população, desculpa, o prefeito Vinícius é um excelente administrador, porque ao assumir a prefeitura, o orçamento para o ano de 2017 previa e executou um déficit orçamentário de 11 milhões de reais. Então, ter que governar sabendo que existe a espera de um gasto que você não tem recurso financeiro, é como se na casa da gente chegasse uma conta de 11 milhões de reais e a gente não tem para pagar, é algo bastante complicado. E daí tu tem que ter a arte de administrar, a arte de gerenciar, de gerir recursos para fazer com que a tampa feche com a panela. É necessário se fazer alguns cortes e a gente tem que escolher em que área vai cortar, em que meio vai cortar. E a gente tem hoje a realidade de uma situação bastante complicada e que vem se ajustando ao longo do tempo, agora nesses últimos períodos, que são as estradas do nosso interior, porque entre tirar da educação, tirar da saúde, tirar do remédio, da merenda escolar, a gente acaba cortando da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Obras, né, para poder tapar essas lacunas desse orçamento em que se previa e se executou essa falta de 11 milhões de reais. Eu, como te falei, tenho a minha história, na maior parte dela, dentro de banco. E me encantei quando cheguei na administração e a primeira coisa que o Vinícius me apresentou foi uma planilha de Excel, onde tinha custos, onde tinha despesas, onde tinha receitas, onde a gente tinha que trabalhar desde com a economia de água, de luz, de telefone, né? De aluguéis. Então se começou todo esse trabalho e realmente remédios amargos foram aplicados. Mas se conseguiu dar um equilíbrio nas contas. Este ano o déficit caiu para 4,7 milhões, 4 milhões e 700 mil. Isso é muito. Em época de crise, a gente conseguir diminuir o déficit, vendo um estado em que o déficit só aumenta. Diminuir em 60%. A União, onde o déficit só aumenta, né? A gente sabe que o comércio passa por dificuldades, então a arrecadação é menor, e a gente conseguir fazer esse equilíbrio é tirar leite de pedra. Mas se conseguiu, por exemplo, com uma das medidas que foram tomadas, por exemplo, foi a central de veículos, né, que reduziu o número de gasto com hora extras. A gente conseguiu, através de uma reestruturação no transporte escolar, mapeando esse transporte escolar de forma tecnológica, através de GPS, com georreferenciamento, diminuir em 1.500 quilômetros diários o transporte escolar, e ninguém ficou sem ser atendido, uma economia de 390 mil reais, né? Isso gera. Os aluguéis, como tu citaste, nós tivemos uma série de casas
que eram alugadas, de prédios que eram alugados, que foram entregues. Isso gerou uma economia para o município, porque centralizou os serviços, primeiramente. Então, onde se buscava, de repente, materiais em 2, 3 almoxerifados, hoje está em um lugar só. Isso gera uma economia de funcionários para manter esses espaços, e isso gera a economia dos próprios aluguéis. Então, uma série de fatores foram tomados. Remédios amargos, como eu disse. Por exemplo, em lugares que nós tínhamos no prédio da prefeitura, na casa de vidro, nós tínhamos 2 serventes para fazer a limpeza. A gente teve que deixar uma servente para fazer a limpeza. Não é fácil dar essa notícia para o funcionário, mas a gente teve a coragem de sentar, conversar com eles e ajustar, dizer, olha, por um tempo vai ter que ser assim, né? E a gente teve a aceitação, o acolhimento também dessas pessoas que foram parceiras nessa transformação. E esses 2 primeiros anos, eles tiveram, além dessas situações, a gente teve êxito em vários outros pontos. E é isso que eu posso... como tu disseste, eu aceito a nota que foi dada, mas eu não posso concordar, porque Canguçu retomou algumas atividades que há muito tempo estavam paradas em meio a um cenário de crise. A Prefeitura Municipal aportou recursos, como não aportava em situações bastante delicadas do nosso município, como não fazia há muito tempo. Mobilidade urbana é uma delas, né? Mobilidade urbana é histórico, né? Nós temos aqui, por exemplo, o trabalho feito na APAI, Claudiomar, com os autistas. Um grupo de mães chegou lá para o prefeito e conversando disse, olha, prefeito, nós não temos como parar esse trabalho e a APAI não tem como continuar da forma que está. O repasse passou de 80 para 380 mil reais. E hoje os autistas são atendidos. E a gente teve uma reunião esses dias com os pais preocupados para saber se no próximo ano podem contar com esse serviço. E a gente dando o ok para eles de que esse repasse está garantido, a alegria de ver no rosto desses pais, dessas mães, que o filho vai continuar tendo o atendimento adequado, que vai continuar tendo a evolução que ele está tendo e que ele merece ter. Isso não tem preço, isso faz com que a nota que se dá caia por terra, porque a gente tem certeza do trabalho que está sendo realizado. Uma série de outras dificuldades, por exemplo, ao assumir a prefeitura, os repasses para o hospital que estavam em atraso, nós tivemos que, com o orçamento de 2017, pagar parcelas do ano 2016. Né? Nós tivemos 3 patrolas e uma retroescavadeira que foi entregue pelo governo anterior, mas que não estava paga. Foi a primeira visita que recebemos. 3 patrolas e uma retroescavadeira. Essas 3 patrolas e uma retroescavadeira foram entregues pelo governo passado. As 3 patrolas estiveram na frente da prefeitura entregues. E foi uma das primeiras empresas que nos visitaram, nunca mais vamos esquecer. Telmo, da Shark, que é o gerente da empresa, nos visitou lá para dizer, olha, não recebemos ainda. E esse era um recurso que havia de ter contrapartida, a prefeitura não tinha contrapartida para dar e ficou no atraso. Lá foi o prefeito correndo atrás, Brasília, através... Ficou no cadinho por meses. Ficou no cadinho. Atrás, Brasília, tivemos o auxílio do deputado Alceu Moreira, lá em Brasília, para conseguir esse recurso de volta, para poder entrar com a contrapartida e poder estar pagando essas máquinas, porque senão a empresa já estava a ponto de vir retirar essas máquinas do município. Seria uma vergonha para o nosso município ter recolhido do seu parque 3 máquinas que já tinham sido entregues à população. Na verdade, 4. 3 4, isso. A retroescavadeira não foi nem entregue. A retroescavadeira não foi nem entregue. Entregaram as patrolas, não receberam, seguraram, nem entregaram a retroescavadeira. O prefeito conseguiu integralizar esses pagamentos e essas máquinas incorporaram o parque. Incorporaram o parque. Continuaram no parque. Já estavam incorporados, já estavam trabalhando, mas agora foram as três patrolas pagas à mas empresa. poderiam ter sido alvo de uma busca e apreensão judicial. Sim, se chegou a esse ponto da conversa, de ter que fazer o recolhimento dessas máquinas. Então essas são situações que a gente viveu e que o prefeito às vezes não coloca, porque o Vinícius tem muito disso, e eu acho isso bastante interessante, de que é o dever dele. Se agora a gente assumiu, é nosso dever. Né? Então ele vem fazendo o trabalho dele, vem cumprindo com as obrigações dele, e às vezes a gente coloca alguma coisa, né, e as pessoas vão lá e dizem, não faz mais que obrigação. Feliz aquele que consegue cumprir com as suas obrigações. Pavimentação urbana, o último prefeito que fez realmente foi o prefeito Odilon Mesco. E hoje o prefeito Vinícius está indo para o mesmo caminho. Se cumpridas todas as obras, vai se equiparar ao histórico prefeito Odilon Mesco em termos de pavimentação urbana. A primeira questão da pavimentação, Valdemar, que a gente tem que falar é a pavimentação comunitária. Que hoje é um programa de governo.
Os ouvintes que nos escutam e que tiveram a pavimentação comunitária na sua rua são a prova viva do que eu vou falar agora aqui. O custo é extremamente baixo em vista de outros calçamentos que foram feitos por empresa. Eu digo assim, diferença de 500, 600% no custo. Porque a prefeitura entra com a mão de obra, a prefeitura entra com o projeto, entra com a terraplanagem e os moradores dividem o material. As empresas, tu paga todo o serviço, a mão de obra, o projeto, a terraplanagem e o material. Previdência social, encargos trabalhistas, Tudo embutido junto ali. Então, além do desconto, eu tenho que dizer uma coisa aqui, tomara que os nossos colegas lá da prefeitura estejam escutando, eu tenho que dar os parabéns ao trabalho que a equipe de calçamento desenvolve. É um calçamento muito melhor do que os das empresas que vieram aqui colocar. Calçamento bem feito, uma rua bem esquadrejada, um calçamento bem travado, ele não se abre, que nem a gente tem calçamentos que foram feitos por empresas que vem cedendo, que vem se abrindo. Então, assim, a equipe de calçamento, enfim, muitas equipes da prefeitura eu teria para parabenizar aqui, né, porque tem se desdobrado e tem cumprido com as suas funções. Agora, o pessoal do calçamento comunitário, ele realmente está de parabéns, porque é de extrema qualidade o serviço prestado. Estimado Eliezer, toma teu mate aí que eu vou fazer algumas referências aqui ao pessoal que está interagindo conosco. A secretária, estimada amiga Alta Cirlei Barbosa Oliveira, que é secretária do Meio Ambiente e Urbanismo, interagindo conosco, a amiga Marley Santos, o vereador Luciano Bertinetti, a amiga Marlene Cruz do Amaral, Yolanda Lacerda do Amaral, meu parente e amigo Leonídio Pereira, Francisco Oliveira, Dr. Vinícius Espinosa, grande abraço, tchê. Júlio César Quintana, Márcio Nunes, Jacir Chuasti e Quero Casa Pelotas. 2 comentários aqui da Marley Santos, dando um abraço para nós, uma boa tarde, o Kleber Alci Costa. E o vereador Luciano Bertinetti, neste momento também, deixando o seu comentário. Nós retribuímos a vocês, Luciano, Marley e Kleber Alci Costa, em meu nome, em nome da equipe do Encontro com a Verdade, do nosso convidado, a nossa gratidão por estarem interagindo conosco através do nosso perfil no Facebook. Prossiga, por favor. Só para colocar, Cláudio Omar, a questão da, por exemplo, a Assis Brasil, que era um recurso que havia no município há um longo tempo, veio para calçar toda a rua. Com o passar do tempo e a ação da inflação, hoje se conseguiu calçar parte dela, já se projeta o restante do calçamento, mas não se devolveu o recurso, né? Não se iludiu a população. Há um tempo atrás foram lá, colocaram um bloco no lugar para fazer o calçamento, e certa feita por algum motivo à parte, algo externo, foram lá e recolheram esse bloco e não calçaram a rua. A Rua Assis Brasil hoje já tem parte dela calçada e não foi devolvido este recurso. A gente tem as ruas de pavimentação comunitária, José Crispim de Matos, Antônio Coutinho da Rocha, General Câmara, Marechal Deodoro, Antônio de Souza Matos, Almirante Barroso, Fernando Ferrari, Conde de Porto Alegre, Tertuliano de Souza. Trechos de rua, às vezes, né? Não a rua toda, porque necessita desse contexto todo de que os moradores entrem em um acordo e façam a compra deste material. Além da pavimentação asfáltica da Rua Tenente Edgar Verle, Getúlio Vargas, Marechal Deodoro, Duque de Caxias e Dr. Luiz Lessa. E o recapeamento asfáltico já da Getúlio Vargas, que era um caos, que é a Rua da Represa, que todo mundo conhece ali, era um caos, né, e que foi recapada com recapeamento asfáltico, fruto de um dinheiro economizado com aluguéis. Com aluguel, especialmente aquele da Consulate, né? Exatamente. Então, dava 26 mil reais, disse o prefeito, aqui por mês. Por mês. E aí tu consegue ver que aquele dinheiro estava indo para um outro lugar, que realmente podia ser remanejado, que não fez falta, porque a Consulate supriu as necessidades dos aluguéis que se tinha antes, e se consegue entregar um recapeamento asfáltico de uma rua extremamente importante, porque liga a Assis Brasil, que liga o bairro Prado, que liga o bairro Triângulo, que tem empresas ali, né, que tem uma alta circulação, que tem saída do nosso município por ali, para localidades do interior. Então se conseguiu trazer esse recapeamento asfáltico da Getúlio Vargas através de economias realizadas durante o governo. Eu te faria uma pergunta que é interessante também. O prefeito nos disse
numa das suas vindas aqui, não me lembro especificamente qual foi, que havia uma preocupação muito grande na idade, vamos chamar assim. A gente fala em sucateamento, não é bem assim, é o tempo de vida de uso de máquinas e veículos, e que ele estaria tomando providências no que se refere a isso. E explicou, inclusive, quanto custa para a prefeitura manter uma máquina depois de um determinado tempo de vida útil. Tá? A gente sabe que houveram muitos incrementos, tanto no setor de maquinários. Bom, já abriste o programa falando de 4 máquinas que estavam na prefeitura, mas não eram da prefeitura e iam ser alvo de busca e apreensão judicial. Essas 4 foi o primeiro incremento. Mas fala mais para nós. Também, fruto das economias, a gente conseguiu, no final do ano de 2017, adquirir 2 patrolas, né, que junto com a economia e também a venda da folha de pagamento, a gente conseguiu adquirir 2 motoniveladoras novas. A gente tem um parque bastante antigo. Já significam, então, 6 motoniveladoras em 2017. São 5. 3... Aliás, as 3 não vieram em 2017, elas já estavam em 2016. Sim, mas não estavam pagas. Mas não estavam pagas. Pagas elas foram em 2017. O prefeito pagou, então, 5 motoniveladoras e uma retroescavadeira no ano de 2017. 2017. Mais alguma coisa em 2017? Bom, esses calçamentos que a gente fala... Não, digo em termos de maquinário. De maquinário. Não lembro, para te dizer. E neste ano? Neste ano a gente teve a compra, através de emenda parlamentar, dos 6 carros, os 6 Logan agora, né, 0 km, que estão trabalhando... 4 na saúde. 4 na saúde, né, 2 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário. Nós temos um micro-ônibus, primeiro micro-ônibus adaptado, né, onde a gente pode ter como uma viagem tranquila a um cadeirante que vai conseguir subir e descer deste ônibus de forma adequada. Presta serviço à saúde, viagens a Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande. Tá? Nós tivemos a entrega de vários tratores, vários maquinários, alguns ainda por entregar, porque eles estão parados lá no pátio há um bom tempo, devido ao período eleitoral que a gente presenciou agora. Tem uma ideia de quantos tratores foram adquiridos? São 6 ou 7 tratores, são 6 tratores, foram entregues 2 e tem 4 lá embaixo para ser entregue, então são 6 tratores. Em seguida já estarão sendo liberados? Sim, esses tratores já estão prontos, já com vistoriados, tudo certo para ser entregues. Alguns deles não foram entregues agora porque a empresa vencedora dos equipamentos que acompanham eles, por exemplo, a subsolador, vieram um subsolador sem os dentes. Então, nós tivemos que notificar a empresa para que nos entregasse esses equipamentos em dia, em condições. Algumas outras máquinas, por exemplo, as roçadeiras vieram sem os facões. Não tem como a gente entregar, o ato tem que ser oficial. Perfeito. E a gente tem que notificar a empresa para que cumpra com o que estava no contrato. Mas o que a gente tem de boa notícia, a gente teve aprovação pela Câmara de um financiamento, e já estão adquiridas, compradas. Ontem o vendedor esteve aqui no município para programar a entrega, estão chegando mais 3 patrolas novas e mais 4 retroescavadeiras. Essas já estão compradas. E mais 4 caçambas estão na fase de aquisição. Né? Isso totalizam, então, 8 patrolas adquiridas no governo, pagas no governo. Pagas no governo vai dar 8 patrolas até agora. E retroescavadeira dá quantas? São 5, é. 5 é que teve mais também, né? Por emenda parlamentar. Mas, dias atrás, a secretária Miriam estava dando uma entrevista numa das emissoras de rádio aqui da comunidade e disse que estaria para receber, de recurso também externo, parece que mais 2 ambulâncias. As ambulâncias, elas estão... Na realidade, a gente está atrás de um processo licitatório para a aquisição de uma ambulância de porte médio, eles chamam tipo B, né? Para que não seja essa ambulância de simples transporte que só tem a maca ali e o cilindro de oxigênio, para que ela seja uma ambulância um pouquinho melhor, um pouco mais... Isso, para que tenha armários, para que tenha condições de tu equipar um pouco melhor ela, para que ela tenha energia dentro dela, para de repente um desfibrilador, um respirador. Está sendo licitada? 2 ambulâncias. 2 ambulâncias desse tipo? 2 ambulâncias desse tipo.
né? A gente trabalha, então, com essa parte das licitações, e isso acaba, às vezes, demorando um pouco, porque é um processo, né, que deve de acontecer, mas se tem esses processos em andamento. Dentro da área da saúde, uma das situações que a gente deve de relatar, e também na área da educação, é o maior investimento do nosso município aconteceu na área da saúde e da educação no ano de 2017. O maior investimento em educação e em saúde, acima do percentual que coloca como obrigatório o Tribunal de Contas do Estado. E muitas das vezes a gente fala isso e as pessoas vêm com a primeira questão mas na saúde se investiu tanto e tal remédio não se tinha. Se investiu tanto e não se tinha porque os repasses federais e estaduais estavam em atraso. Então, se cumpriu com além do que era a obrigação do município e não se alcançou, de repente, o que se devia por essa situação, por não se ter os repasses em dia por parte da União e do Estado. Mas foi o maior investimento da história do município em saúde e em educação. O governo do Estado já pagou o que devia para a Secretaria Municipal de Saúde em Rio Grande do Sul? Passa 2 milhões o atraso. Então não pagou nada. Pagou uma parte, mas essa parte já, do dia que pagou para agora, do dia que pagou para agora, já aumentou, já cruzou essa média. Então não e quando a secretária Miriam esteve aqui, a dívida chegava a quase 3 milhões de reais. Eles fizeram alguns repasses, alguns parcelamentos, mas a dívida ainda passa os 2 milhões de reais. Uma outra função... Enquanto isso, o prefeito, o município, através dos seus agentes, tem que ir tapando esses buracos. Tapando esses buracos, e aí que a gente diz, né? Acontece o investimento, mas esse investimento não aparece de repente para a população de uma forma, de um plus, de um a mais. Por quê? Porque esses investimentos vieram para tapar buracos, para tapar furos que aconteceram por não repassar os recursos em dia à União e ao Estado, para se manter o serviço. Se manteve o serviço de atendimento em saúde, se manteve o serviço do medicamento na farmácia, porque o município teve que investir para cobrir aqueles repasses que estão em atraso. Uma pergunta, Eliezer, para esclarecer os nossos ouvintes. Nesses 2 anos de governo, tu tens uma ideia de quanto o prefeito municipal repassou para o Hospital de Caridade de Canguçu? Tem. No ano de 2016, o repasse foi de R$3.203.000. Para o Hospital de Canguçu. Repete para nós. No ano de 2016, R$3.203.000. 16 não era ele. Não. 2017, R$3.697.000. 500 mil mais. 500 mil reais a mais. Para este ano, prevendo somente os repasses agora de dezembro dos contratos firmados, que é obstetrícia, ginecologia, anestesiologia e pronto-socorro. Nós alcançaremos R$4.018.000. Tá? Isso que a gente tem para este ano. Então, se aumenta aí, do ano de 2016, mais de R$800 mil em repasse neste ano, tá? Para o Hospital de Caridade. Isso significa dizer que se o Hospital de Caridade não está completamente fechado, decorre desta ampliação de repasse de recursos feito pelo governo municipal. O governo municipal agora, há pouco tempo atrás, e claro que a situação do hospital é extremamente delicada. A situação do atraso aos funcionários é algo que a gente não consegue descrever, porque só eles sabem a situação que eles passam, mas as 2 folhas de 13º, 2016 e 2017, que estavam em atraso, né, foi o município que quitou. Isso não solucionou o problema. Dentro desses 4 milhões, 18? Isso, dentro desses 4 milhões. Mas isso auxilia e muito aqueles que estão com seus salários atrasados há 3 meses. O Legislativo Municipal tem sido parceiro na economia de recursos e repasse para a Prefeitura com vistas a aportar para o hospital. O vereador João, presidente da Câmara, no final do ano passado, não posso lhe dizer o valor exato, mas fez uma entrega de um valor considerado aos cofres públicos. Diversas vezes se sentou o Executivo e o Legislativo e todos os vereadores foram parceiros nessa situação de entender, de deixar à parte as questões políticas para poder focar
na situação do hospital e fazer esses repasses, às vezes dividindo, às vezes cada um dando um pouco do seu orçamento, um pouco do seu financeiro, para que a gente pudesse executar esses repasses. Então teve sim a ajuda do Legislativo, tanto às vezes também na aprovação de leis para que possa se repassar esses recursos ao HCC, a gente teve a parceria dos vereadores. Mas só uma coisa para colocar a respeito de economia, né, e de onde sai esse dinheiro. O prefeito Vinícius Pegoraro gastou no ano de 2017 R$700 mil com cargos em comissão. No ano de 2010 foi gasto 973 mil. Então, são 270 mil reais a menos. É o menor gasto desde 2010 com cargos comissionados. Desde 2010. Sem levar em consideração inflação, aumentos, enfim. Sim, o valor nominal. Nominal. Vamos repetir. Em 2010 foi gasto quanto? 973 mil. Isso significa 27 mil menos que 1 milhão. Isso. Tá? E o ano passado, quanto é que 700 mil. 300 mil menos que 1 milhão. Isso. Só o valor nominal, sem considerar inflação, correção monetária? Seco. 2010 é o menor gasto desde 2010. Nós estamos falando em 8 anos de progressão, 8 anos de inflação, 8 anos de aumento, 8 anos de reposição, e a gente tem o menor gasto. Esse é o recurso que volta para a comunidade, esse é o recurso que faz com que a gente consiga atender essas demandas que a gente está citando através de economias como essa. Elias, chega no mate aí que eu tenho que fazer referência aqui, a audiência está boa, a interação também. O nosso secretário, parente e amigo Paulo Pérez está com a gente. O Wilson Almeida, que é da área de consórcios lá de Pelotas, da Panamba, nos acompanha sempre. O ex-vereador e sempre vereador Dalton Tavares. A Letícia Oliveira, um abraço a ela e ao João. Vamos vendo aqui a visão. O André Ramos, Paulo Miriam Vasques de Souza. O João Pneus, não é o João Pneus, é o João Ari Pneus Recapagem, JA Pneus, é o João Ari. A Beatriz Miller Pegoraro, um abraço para ti, um abraço para o Carlinhos, para toda a família. O João Ari nos cumprimenta pelo programa. O Wilson Almeida faz um elogio aqui para nós, para o programa, que nós retribuímos com muito carinho, tchê. A creche da Vila Isabel, ali na frente do CETAC, que não dá para aguentar mais o que falam dessa creche na rádio. Conta alguma coisa positiva para nós. Bom, a situação das creches é um problema a nível nacional, né? Alguém um dia pensou em fazer a nível nacional um projeto de creche e ela tem que dar certo em todos os lugares, então ela tem uma estrutura totalmente atípica à nossa região. Uma obra que, se vocês forem olhar ela ali, ela é uma obra de entrar para dentro dela e chorar, porque o desperdício de material ali é incrível. A grossura de um reboco, qualquer leigo que chegar ali e olhar o que foi gasto para rebocar uma parede, ele nota que ali foi desperdiçado dinheiro público. Esses programas, eles se encerraram, eles travaram, né, devido ao abandono das empreiteiras. Isso não é só aqui no município, qualquer lugar do Brasil que a gente for, a gente vai encontrar essas creches inacabadas. O que fez a administração municipal, o que fez o prefeito Vinícius Pegoraro? Foi lançado agora, foi ontem, creio que ontem, antes de ontem, um edital onde está sendo feita a abertura de um processo para cadastro de empresas que tenham interesse em fazer uma permuta com o governo municipal. O que é esta permuta? A empresa assume a obra de uma creche, não me falha a memória, da Vila Nova, entrega a creche pronta e recebe um terreno do município, que o município tem bastante terreno, claro, que é ocioso, que fica parado, que tem um custo para o município, porque tem que limpar. Agora, esta época mesmo, é uma época de muita demanda, de muito trabalho. E esta empresa, então, após entregar a creche, recebe esse terreno, aonde edifica um prédio ali, vai empreender, vai edificar um prédio, vai fazer um condomínio fechado, enfim, né? Esse prédio, esse terreno,
que está sendo colocado para permuta é o terreno da entrada, a antiga entrada do CETAC, ao lado do mercado Eling, ali na Vila Isabel. Bem pertinho da creche. Bem pertinho da creche. Então, entrega... Isso já passou na Câmara, Elias? Isso já tem, o edital já tá lançado, já está tudo pronto, aguardando o prazo agora do edital para que empresas que tenham interesse apresentem, então se manifestem apresentando interesse neste processo, né? Porque é preciso criatividade, é preciso inovar. Há um tempo atrás se tinha dinheiro, se investia, né? Mas hoje a situação é diferente no município, né? Então tem que se inovar, e essa foi uma saída para se entregar uma das creches, a permuta com um terreno e a entrega desta creche pronta. Logo depois a empresa tem o seu terreno para fazer o seu empreendimento. Uma pergunta: com a criação dessas escolas polo, que antecedeu o governo atual, como é que ficaram os imóveis das 160 escolas que foram desativadas? Isso é patrimônio do município. Essas escolas do interior, que te refere? Exatamente. Essas escolas do interior, na maioria das vezes, são casos caso a caso. Algumas foi feito doação dos espaços, mas outras foram feitas um termo que a pessoa cede ao município enquanto houver a atividade. De reversão. Isso, enquanto houver a atividade. Muitas delas a gente tem pessoas que moram hoje, né, que habitam nesses locais, mas existem muitas delas que são patrimônio público, são da prefeitura, e hoje a gente sabe que não tem mais essa necessidade, né, de se ter várias escolas, porque existe um programa hoje que é o Caminho da Escola, que dá uma condição melhor em escolas polos de ter um atendimento qualificado, mas existem caso a caso. Existem escolas que as famílias, como existe no contrato essa cláusula em que é para aquele fim, então aquele fim se extingue e logo volta ao proprietário, ao familiar do proprietário, mas existem algumas ainda que são de poder do município. E essas que são de propriedade do município, não seria o caso de fazer uma venda pública das mesmas? Há a possibilidade de ser feito, né, através de... Abre-se um edital, coloca... Se ela não tiver na sua escritura que ela é de uso institucional, né, as que estão na sua escritura que é de uso institucional, elas não podem ser vendidas. Não sendo de uso institucional, pode a municipalidade fazer, sim, um edital, colocando elas à venda, né? Não sei se, de repente, na forma de leilão, na forma de... Enfim, mas há a possibilidade, sim, de ser feito. Querido Eliezer, quando chegam os carnês do IPTU? Olha, com relação ao IPTU, a gente ainda tem em andamento junto à empresa que faz essa parte de sistema da prefeitura, que é a Dueto, né? Eles já estão confeccionando a parte de sistema, lançando para dentro do sistema, estão finalizando essa parte de lançar para dentro do sistema as informações da nova planta genérica de valores, né? E logo após eles já passam então para a confecção desses talões. Eu não tenho essa precisão para te dizer, mas acredito que seja para janeiro, início de janeiro, para começar a confeccionar, até porque hoje isso fica a responsabilidade do gabinete, a parte de criar imagens, enfim, tudo que é relacionado à imagem da prefeitura, né, a marcas da prefeitura, junto ao gabinete, e hoje eu vi que estava sendo finalizada a capa do carnê. Então eu acredito que seja para janeiro que a empresa comece a impressão desses carnês. Para o pessoal se programar, a cota única com desconto, tu imagina então que para final de janeiro, início de fevereiro, as pessoas já podem se programar? Olha, eu creio que ela fique para março, a cota única ela se estenda para março, eu acredito que sim, né? Até porque a gente tem uma outra legislação tramitando, né, que fala a respeito desse assunto. A empresa tem o seu andamento ainda para dar para essa impressão, depois a parte de correios, depois a parte de entrega, e como um IPTU com uma alteração, com uma mudança, eu acredito que se dê um pouco mais de prazo para essa cota única. Não posso lhe garantir com toda certeza, mas acredito que para março, os primeiros dias de março, seja o prazo para esta cota única. Uma pergunta: a relação institucional, Poder Executivo, Gabinete do Prefeito e Câmara de Vereadores, como se encontra agora? Olha,
Nós temos uma relação muito franca, não tenho problema com nenhum vereador, todos são bem recebidos, eu sou muito bem recebido, o prefeito é muito bem recebido lá na Câmara de Vereadores, né? A gente discorda, e é uma das linhas da democracia, é poder se discordar. Brigam as ideias, nunca os seres humanos. Exatamente. Então, a gente, às vezes, diverge em alguns pontos, umas pessoas acham que de uma forma melhor, outras não, e isso é o interessante, é que não se tenha somente um pensamento, somente uma linha de pensamento, mas, claro, que sempre com respeito, sempre com diálogo, e a gente mantém uma relação amistosa com a Câmara, não há problema nenhum. O presidente da Câmara tem uma relação excelente com o prefeito com ele, não há nenhum problema. A articulação política do governo, quem faz é tu? A articulação, o prefeito tem uma disposição muito grande para conversa com todos os vereadores. Eu Sim. Trabalho nessa parte. A gente tem o líder do Fora o governo. prefeito é contigo. E o líder do governo na Câmara. Né? Sim, o líder Isso. do governo na Câmara Isso, e e comigo. no Executivo. Isso. Tá bem. A Lúcia Rins Buboltz. Oi. Gostaria de saber a situação do hospital. Eu tenho 2 idosos na família que precisam seguido do hospital. Lúcia, antes de mais nada, eu vou antecipar aqui que é o governo municipal o responsável pelo hospital. Quem é o responsável pelo hospital é a própria pessoa jurídica proprietária do hospital, que é o Hospital de Caridade de Canguçu, CNPJ número tal, e o governo do estado. A parte que é de responsabilidade do prefeito, que é a atenção básica na área de gineco, obstetrícia, anestesia, me ajuda mais aqui, Tchê. Atenção básica, os postos de saúde, a farmácia municipal. Isso aí vem sendo cumprido a rigor, só para deixar isso bem claro. Tanto que o prefeito já ultrapassou, em relação a 2016, quase R$1 milhão acima dos repasses efetuados em 2016 para manter o hospital. 4.018 mil reais. Mas é certo que a gente sabe que tem uma consultoria aí, que o nosso convidado tem alguma coisa para nos dizer acerca disso. Cláudio Omar, assim, a situação do hospital, eu havia relatado ali, a situação do hospital ela é extremamente delicada. É uma situação que vem se alongando, que vem de muito tempo. A gente teve a conclusão da CPI agora lá no Legislativo, parabenizar os vereadores pelo trabalho desenvolvido junto à CPI do hospital. Quem acreditava que ia dar em pizza, exatamente, muitas pessoas que acreditavam que a CPI não ia dar em nada, a gente teve uma entrega bastante expressiva por parte da CPI, então fica os meus cumprimentos a todos os vereadores, em especial o vereador Luciano Bertinetti, que é o relator da CPI, o vereador Neverton Norenberg, que é o presidente da CPI, né? Mas realmente a CPI nos trouxe um norte, uma visão de tudo aquilo que acontecia e que a população se perguntava. A situação do hospital hoje ela passa por uma consultoria do Hospital Sírio-Libanês, algo que foi construído juntamente com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, né? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul e o Hospital Sírio-Libanês têm esta parceria. O prefeito buscou este auxílio e foi contemplado no nosso hospital. A consultoria do Sírio-Libanês está fazendo uma análise de toda a estrutura do hospital, financeira, de pessoal, estrutural, fazendo um estudo de quais são as potencialidades do nosso hospital, porque uma coisa é certa, não dá mais para arriscar. Tem que ser algo certeiro, tem que ser alguém com conhecimento, com prioridade no assunto, porque o hospital está extremamente desgastado. Então não tem mais como a gente chegar lá para tentar, achando que é de uma forma ou de outra. Por isso essa consultoria, por isso este estudo todo que está sendo realizado junto ao Hospital de Caridade de Canguçu. A situação do hospital hoje, ele está paralisada as internações, né, do hospital, mas o pronto-socorro continua atendendo, tá? A secretaria tem toda a sua estrutura para as transferências, a gente sabe que não é
o melhor que se tem, o melhor que a pessoa pudesse ficar aqui no município. Vai ter que salvar a vida. Tem né? que salvar a vida, então se dá o primeiro atendimento no pronto-socorro, a urgência e a emergência, e se for o caso, se faz a transferência. Tá? Mas o hospital continua com o sistema, com o serviço de urgência e emergência dele funcionando, até porque tem um contrato com o município e esse contrato está rigorosamente em dia, né? Para os serviços de anestesiologia, ginecologia, né, obstetrícia e para a questão do contrato com o pronto-socorro do hospital. Eliésio, está terminando o nosso programa. 30 segundos para as tuas despedidas. Primeiramente, e mais uma vez, agradecer pelo espaço, Claudiomar, dizer que o gabinete do prefeito está sempre à disposição. Muitas vezes o prefeito Vinícius, e devido aos inúmeros assuntos que se tratam, e o prefeito é uma pessoa que gosta de acompanhar, né? Às vezes ele sai para acompanhar uma obra, ele sai para acompanhar o desenvolvimento de um plano, por exemplo, o plano de mobilidade urbana, o plano de saneamento básico, que é os dois que estão sendo lançados agora, né? Então, às vezes o prefeito não tem condições de atender as pessoas lá. A gente, por isso mesmo, criou um programa agora que está rodando no município, que é o Gabinete Aqui, onde a gente vai até as localidades para escutar críticas, escutar as demandas, conhecer a população. Mas eu estou à disposição, né, sempre para atender a população, para conversar com cada um dos canguçuenses, para tentar explicar, para tentar ajudar. Então as portas do gabinete estão abertas. Mais uma vez, o agradecimento, agradecer a Deus por mais esse belo dia e que a gente tenha aí um excelente futuro, que o prefeito Vinícius com certeza tem um projeto muito bom para o nosso município, tem uma equipe que está capacitada, uma equipe que está engajada com o pensamento dele e com certeza tem no funcionário público pessoas de alta capacidade, de extrema dedicação para fazer com que Canguçu avance cada vez mais. E esse o nosso intuito, fora partido, fora as nossas ideias, todo canguçuense que acorda de manhã, levanta da cama, tem um objetivo, colocar Canguçu para frente. Né? Então, que a gente se una neste momento e faça com que Canguçu avance a cada dia mais. Muito obrigado. A gente que agradece, estamos encerrando mais esta edição do Encontro com a Verdade. Quarta-feira, querendo Deus e certamente Ele quererá, nós estaremos aqui às 17 horas com mais uma edição do Encontro com a Verdade. Uma boa noite a todos.